Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Uma semana com muitas notícias à volta da ciência em Portugal, ao mesmo tempo em que foi anunciado mais uma vez que vários investigadores portugueses conseguiram bolsas muito significativas a nível europeu e estão, portanto, de parabéns. Na mesma altura, tivemos notícias de sentido contrário, polémica que ainda hoje tomou parte de uma boa parte do debate parlamentar que levou o Primeiro-Ministro à Assembleia da República sobre a redução drástica de bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento, bolsas de pós-doc em Portugal. Levou também a uma grande discussão política sobre se estamos a assistir a uma regressão muito significativa numa política de ciência que trouxe muitos frutos ao país e que permitiu estabilizar a nível profissional um número muito significativo de investigadores na área da ciência, nas mais variadas áreas da ciência. Para debater isto, convidámos para este programa Miguel Seabra, é presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, o organismo que gera e atribui, enfim, em maior volume as bolsas em Portugal e que esta semana e estes tempos, nos últimos meses, tem estado sob forte contestação, enfim, pelo menos por grande parte dos investigadores e bolseiros. À minha direita, António Coutinho, antigo diretor do Instituto Gulbenkian de Ciência, uma pessoa que teve muita importância no desenvolvimento da ciência em Portugal nos últimos anos e continua a ter ainda, quer no Instituto Gulbenkian de Ciências, quer na Fundação João Paulo e agora também em alguns programas no Brasil. Edgar Gomes é um dos investigadores do Instituto de Medicina Molecular que recebeu esta semana boas notícias a nível da atribuição de verbas muito significativas a nível europeu. Raquel Varela é investigadora da Universidade Nova. Miguel Seabra, permite-me ler-lhe, enfim, aquilo que tem vindo na comunicação social dos 3.476 candidatos para bolsas de doutoramento, só 98 as viram aprovadas. 298, e no caso dos pós-doutoramentos os candidatos foram 2.305 e só 233 a vão receber. Há quem diga que isto é uma razia, há quem diga que não é tão drástico assim. Qual é, enfim, a sua perspectiva sobre esta situação e o impacto que isto terá numa política que estava aparentemente a dar frutos e, enfim, os nossos investigadores estavam a chegar a pontos interessantes e a ganhar prémios internacionais, inclusive. Eu pegava nas suas palavras para dizer que os investigadores continuam a investigar. A ciência portuguesa está cada vez melhor, como se viu com os prémios desta semana e variedíssimas formas que temos de medir essa competitividade da ciência e que, portanto, esse cenário de hecatombe não corresponde de maneira nenhuma àquilo que são os factos do dia-a-dia da ciência portuguesa. Mas esses prémios representam, em termos de financiamento, 10% do total de financiamento. Obviamente, mas começando pelo tema do desinvestimento na ciência e a nível daquilo que é o financiamento competitivo da ciência, a FCT tem conseguido manter e até aumentar ligeiramente, apesar deste contexto muito difícil que vivemos, o seu financiamento à ciência, aquilo que efetivamente injeta no sistema. Tivemos, nomeadamente, em 2011, 410 milhões injetados no sistema através da FCT. Em 2012, e apesar das dificuldades, subimos esse número ligeiramente para 416, portanto não houve uma descida de maneira nenhuma, ao contrário, uma subida e, até surpreendentemente, até para nós, conseguimos em 2013 ainda elevar esse número para 424 milhões. Então, como é que explica esta redução? Se somar esses números, números recordes, em termos de financiamento no Programa Quadro Europeu, no 7º Programa Quadro Europeu, tivemos em 2012 e em 2013 2 anos recordes em que os cientistas portugueses foram buscar mais de 100 milhões de euros, 107 milhões de euros em 2012 e 110, 111 milhões de euros em 2013. Eu sei que as estatísticas normalmente podem ser vistas de muitas maneiras, e aliás uma das coisas que fascina na estatística, mas a redução de bolsas pós-doc desde 2012 para agora é de 65% e de bolsas de doutoramento é de 40%. Muito bem. E não há muita volta a dar este número. Eu percebo que está a dizer é que está a haver uma transferência de esforço para outro tipo de canais, exatamente, mas que a grande questão que estamos aqui a discutir é o modelo de financiamento apoiado no Estado
caiu a pique e abruptamente e deixa muita gente, a questão mal para além das pessoas, enfim, as pessoas podem dizer bem, em todo o país, há despedimentos de todas as maneiras, há empresas a fechar, é verdade, mas a questão aqui, mais, para além da questão das pessoas em si, que é uma questão muito importante, há toda uma política de ciência, que sabe muito melhor do que eu, que demora muitos anos a dar frutos, é das áreas que mais tempo demora e que se pode destruir muito rapidamente. Exatamente. Portanto, é exatamente isso que eu lhe estou a dizer. Para já, o que a ciência precisa é de dinheiro. O dinheiro tem-se mantido e até tem aumentado com financiamento não FCT para dentro do sistema. E, por outro lado, continua a dar frutos e está cada vez melhor em termos de produtividade e do impacto que a nossa ciência tem. Portanto, essas ideias, a meu ver, são simplistas. O que é que acontece? E deixe-me explicar, então... Foram esta semana comunicadas por muitos cientistas, não só por bolseiros. O professor Alexandre Quintanilha, que não é propriamente uma pessoa muito simplista, disse basicamente que representava um retrocesso de décadas. O professor Quintanilha tem sido muito crítico em relação à política de ciência desde que entramos na Fundação. E também foi o mesmo professor Quintanilha que alertou já há um ano para uma situação de ruptura a nível das unidades. Agora, se eu lhe disser em que é que gastamos o dinheiro, as unidades representaram uma componente significativa do nosso financiamento. Portanto, eu posso lhe dar os números, porque as pessoas depois dizem assim, portanto, isto resume-se a onde é que a FCT está a gastar o dinheiro. E então eu posso lhe dizer que em 2013 gastámos 46% do nosso orçamento em bolsas de formação avançada e em contratos de 5 anos que consideramos emprego científico nesta categoria. E gastámos 41% do nosso orçamento em projetos de investigação e no apoio às unidades de investigação. Portanto, quase 90% do nosso orçamento está a ser gasto nestas componentes do sistema. Qual é a nossa argumentação? A nossa argumentação é que o sistema cresceu, e muito bem, e todos conhecemos o trabalho importantíssimo que foi necessário para chegarmos a este ponto. Agora, agora estamos numa fase de transição. E qual é essa transição? A transição é corrigir alguns desequilíbrios deste crescimento acelerado para uma fase de consolidação em que o que importa para a sustentabilidade do sistema é a qualidade desse mesmo sistema, para assegurar a própria sustentabilidade do sistema, porque o sistema nunca vai ser sustentável em Portugal ao nível que ambicionamos com o financiamento puro da FCT. E por isso é muito importante que o dinheiro da FCT seja alavancado com o financiamento internacional, nomeadamente o grande pote de financiamento que existe à disposição, que é o financiamento europeu, o Programa Quadro, o 7º Programa Quadro e agora, no futuro, o Horizonte. Já vamos a esse exemplo. Isto é sustentável, este modelo, esta reorientação do apoio à investigação e desenvolvimento em Portugal? Já vou responder à sua questão, mas queria 2 pontos de ordem, se não se importa. Um é para felicitar os colegas ali de frente, tanto o Edgar como o Miguel, não enquanto presidente da FCT, ou seja o que for, mas enquanto colegas, pelo contrato de IRC que o Edgar teve e pelo splash internacional que fez o trabalho de investigação de Miguel, que foi muito noticiado esta semana também. Depois quero fazer outro ponto de ordem, e em nome do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, nós temos uma reunião para a semana e, portanto, não sei se vamos ter unanimidade na coisa, mas tenho certamente uma larga maioria dos membros que já tive a oportunidade de recolher a opinião. O Conselho está em desacordo frontal com as declarações que apareceram, nomeadamente no Expresso, do Sr. Ministro da Economia. Não é possível, ou seja, todos sabemos que há poucos doutorados nas empresas. Quais são as declarações a que se refere exatamente? Que a ciência não pode continuar a viver numa zona de conforto, não sei, bom, e que é preciso que a ciência seja toda virada para as empresas. Exato, eu penso que é preciso... São declarações de facto muito simplistas. Conhecer um bocadinho mais os sistemas antes de se pôr a fazer declarações. E o Conselho Nacional vai fazer uma declaração pública sobre o assunto, vai escrever ao Primeiro-Ministro também, que é o Presidente do Conselho, de resto, sobre o nosso desacordo muito frontal. Quer dizer, é preciso conhecer a realidade por esse mundo fora. Os países que estão sempre no topo dos scoreboards de inovação são aqueles onde não se dá dinheiro às empresas e onde há uma investigação científica de base o mais forte de todos. Não sei se já viram esse gráfico, anda por aí. Há uma relação linear muito boa entre o número de prémios Nobel por milhão de habitantes e o consumo de chocolate.
E porquê? Porque quem está sempre no topo é os suíços, que são dos melhores da inovação e daqueles que também não dão dinheiro às empresas, dão dinheiro à investigação básica. E vão buscar dinheiro à Europa. A Suíça, por exemplo, vai financiar diretamente as pessoas, os investigadores. Exatamente. Mediante a apresentação de projetos. Certo, exatamente, sempre de forma competitiva. Mas hoje em dia a maior parte dos projetos não são projetos em rede, digamos assim, que envolvem... Não. O projeto que o Edgar acaba de ganhar, por exemplo, é um projeto que se chama o Pilar da Excelência no novo Programa Quadro e que é de proposta individual. São investigadores individualmente que propõem o seu programa de investigação. Portanto, a Suíça, por exemplo, vai buscar 3 vezes o dinheiro que põe no programa comum, vai buscar de volta 3 vezes o que põe. Portanto, porque tem gente muito competitiva e assim vale a pena. Uma das razões, a propósito, porque a Suíça tem gente muito competitiva, é que os vai comprar onde eles estão bons. Sempre houve, nos últimos 20 anos, ou 30 anos mesmo, os últimos 30 anos, existem na Suíça em permanência entre 50 a 100 mil engenheiros de topo e investigadores estrangeiros a trabalhar na Suíça. Evidentemente que estão lá temporariamente, quase todos. Eu também lá estive 5 anos, aqui há muitos anos, mas enfim. Quer dizer, as declarações do Sr. Ministro da Economia são de uma simplicidade extrema em que não podemos deixar passar isso sem fazer uma declaração. Bom, agora voltando à questão. A questão da política agora a minha opinião pessoal, não estou a falar em relação ao Conselho, o Conselho, como lhes disse, já vamos ter uma reunião para a semana e vamos tratar do assunto das bolsas. O Sr. Presidente da FCT aceitou ser ouvido pelo Conselho e vamos tratar do assunto. Evidentemente que a política, assim rapidamente, é sempre perigoso discutir as coisas pela rama e por isso eu gostava de ter uma discussão muito séria sobre o assunto no Conselho. Eu há muitos anos que ando a dizer uma coisa, a primeira vez que eu disse foi, não sei, 10, 12 anos aqui atrás, na Biblioteca Almeida Garrett no Porto, junto do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia da altura, o professor Mariano Gago, quando foi à apresentação pública de um livro qualquer sobre cientistas ou ciência, não sei o quê. E eu usei uma imagem que me parece boa, ou seja, todos nós que gostamos de árvores e de vê-las crescer bem e sólidas, sabemos que depois de um período de crescimento intenso, que habitualmente é na primavera e no verão, é preciso podar, porque senão a coisa depois esgalha na primeira vendaval, cai a árvore, não cresce forte. O sistema português tem crescido muito significativamente, das melhores taxas de crescimento da Europa, mas nunca foi podado. Podado não quer dizer que diminua o tamanho, mas nunca foi podado. E é por isso que uma das confusões que anda por aí é que a ciência está muito bem em Portugal. Está muito bem em Portugal. Há gente muito competitiva. E o sistema atrai gente muito competitiva como o Edgar de volta para o país. Mas se vamos aos ratings de excelência da investigação que se faz no país, nós estamos, se não me engano, em 18º lugar. E estamos melhores na inovação. No scoreboard da inovação estamos em 17º. Ou seja, se há déficit em Portugal é na qualidade da ciência e não necessariamente na transferência para as empresas, porque há uma inovação que está até melhor colocada do que a excelência da ciência. Portanto, a ciência em Portugal está mal, tem dificuldades, como está no resto do mundo. A Europa está mal, há discussões intensas na França, como o Edgar sabe certamente sobre o assunto, e já lá voltaremos com certeza, porque tem a ver com a definição de que sistema. E os sistemas anglo-saxónicos têm tido um sucesso muitíssimo maior do que os sistemas à francesa, como o nosso é. E, portanto, aqui, se vamos discutir política a sério, é que há alguns ajustamentos a fazer com os sistemas anglo-saxónicos são os investigadores arranjam o seu próprio financiamento mediante a apresentação de projetos. Certo, e não se dá, quer dizer, não se pagam-se também as infraestruturas, mas não se dá o dinheiro às instituições, dá-se aos investigadores, predominantemente. Os investigadores não têm empregos permanentes desde muito cedo. Têm contratos de 5 anos renováveis. Os laboratórios de Estado têm uma missão muito definida. Sei lá, desde 96, que há um relatório do professor Kontzen sobre o que é que era urgente fazer com os laboratórios de Estado, nunca ninguém lhes tocou, nenhum governo, até hoje, lhes tocou. Em Portugal? Em Portugal. E este governo está alertado pelo assunto, que o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia já fez um papel, que é público de resto, sobre o assunto, que é urgente. A degradação é contínua. E ninguém lhe toca
nesse assunto. Ninguém toca no assunto das carreiras científicas, por exemplo. Há um consenso alargado sobre o assunto. O Conselho Nacional produziu um documento que também é público sobre a vantagem de ter contratos a 5 anos renováveis na investigação científica. A ANICT, que é a Associação Nacional dos Investigadores de Ciência e Tecnologia, produziu um papel que é essencialmente idêntico. O Movimento de Ciência Portugal, há 2 ou 3 anos já, produziu um outro manifesto interessante, acho eu, com muitas coisas importantes, que defende o mesmo ponto de vista. Ou seja, estamos todos de acordo que era a melhor maneira de fazer e o Governo não faz nada. Edgar, diga-me qual é a sua área de investigação e sobre o que é que lhe vão pagar. Enfim, pagaram, infelizmente, deram dinheiro para investigar exatamente o quê? Porque é assim muito dinheiro, não é? São 2 milhões. 2 milhões, essas pessoas. Nós aqui, quando ouvimos falar normalmente de 2 milhões, é para banqueiros e coisas assim. Mas não é para ele. Eu sei que não é para ele. As pessoas em casa pensam que é uma espécie de euro-milhões. Isso é um ponto engraçado para comentar, porque eu achei engraçado quando a notícia se tornou pública cá em Portugal, que chamaram a este projeto uma bolsa. E eu acho que foi uma questão de tradução do inglês para o português, que isto não é uma bolsa é atribuída a uma pessoa como um salário, não é? Quer dizer, eu não vou receber 2 milhões pessoalmente durante 5 anos. É para financiar um projeto, para montar uma equipa, comprar equipamentos. Portanto, é um projeto, é um financiamento de um projeto. O que eu estou a fazer é, eu estou interessado em perceber como é que a célula se organiza. Uma célula se organiza. Portanto, a célula é a unidade básica da vida e dentro da célula há pequenos compartimentos que permitem fazer diferentes funções e o maior que existe é o núcleo, onde está todo o DNA, que é importante para guardar a nossa informação genética. E basicamente o que eu estou interessado no meu laboratório, que é um bocado de continuação do que eu fiz nos últimos quase mais de 10 anos, já lá vão 10 anos, é onde é que o núcleo está dentro da célula em termos de posição. O que nós descobrimos antes foi que essa posição é importante para a função da célula em diferentes situações e o que nós agora estamos neste projeto a propor principalmente é tentar perceber o porquê é que esse posicionamento é importante, porque é que o núcleo está no lado esquerdo e não está no lado direito, faz com que as células funcionem de maneira diferente e nós estamos muito interessados em células que migram, que se movem de um lado para o outro, por exemplo, durante as metástases ou durante uma resposta imunitária, e também estamos interessados em termos da função muscular, que são umas células muito particulares que têm muitos núcleos, portanto, eu costumo brincar e dizer que para mim é um paraíso, porque eu posso estudar todos esses movimentos, e isso também tem uma implicação muito grande em termos de doenças musculares. E pronto, este projeto há 5 anos vai ser para tentarmos descobrir o porquê disso ser como Quantas pessoas é que vão trabalhar consigo? Entre 4 a 5 pessoas deste financiamento. Ao longo dos próximos 5 anos? 5 anos, sim. E porquê é que aceitou voltar a Portugal? Porquê é que se seduziu para voltar? Onde é que estava já agora? Eu estava em Paris. Tirou o curso cá? Tirei em Coimbra, licenciei-me em Bioquímica e depois fiz o doutoramento em Coimbra. Depois tive 5 anos a fazer o pós-doc em Nova Iorque e tive agora 6 anos em Paris e agora estou de volta. O meu doutoramento também foi mais ou menos 5 anos, portanto a minha vida tem sido ciclos de 5 anos e basicamente esse ciclo acabou. Um bocado os 5 anos que falou. E esse ciclo começou a terminar em Paris, eu comecei à procura de empregos por todo o mundo. Portugal fascina-me por uma questão pessoal de ser português e da cultura portuguesa, mas também achei que era a oportunidade para o fazer e vir para Portugal e pronto, e com este financiamento permitiu-me que isto acontecesse. Porque caso não tivesse este financiamento seria muito complicado um regresso para Portugal. Mas... Como é que se sente a regressar quando há tanta gente a partir? Quando se fala desta coisa do fuga dos cérebros, que enfim, há várias medidas que confirmam, outras que não confirmam. Sim. Há pessoas desde quando eu cheguei aqui para alugar o apartamento, a primeira vez que vinha disse que vinha de regresso, que o agente imobiliário me disse, mas você tem a certeza que quer regressar? Não é? Quer dizer, mas sabe o que é que está a passar no país? Tipo, onde é que teve os últimos 11 anos? O que é que se passa? Não é? Mas quer dizer, eu vejo isto, portanto, a minha situação profissional neste momento com este financiamento é ótima e a grande atração também que eu tenho por Portugal é destes 11 anos que eu estive fora, eu continuo a achar que os portugueses, especialmente os alunos de doutoramento, são do melhor que há. E, portanto, a mão de obra é o melhor que há.
portuguesa. E, portanto, ter a possibilidade de estar cá em Portugal e ter acesso direto à fábrica dessa mão de obra atrai-me imenso. E por isso acho que a Evolve vai ser uma grande mais-valia. Pronto, estarmos nesta situação de crise, eu acho que é uma questão da gente saber lidar com ela e se calhar também vê-la às vezes como uma oportunidade. Muito bem, Raquel Varela. Já ouvimos aqui duas opiniões. O nosso sistema se desenvolveu bastante bem e utilizando uma linguagem, enfim, botânica. É preciso podar, às vezes. Qual é, na sua opinião, o ponto em que se encontra? Podar é o eufemismo para um despedimento coletivo, que foi isso que a FCT fez nas últimas semanas com o concurso e com será o eufemismo para as bolsas. Eu creio, bom, ajustamento é outro eufemismo para transferência de dinheiros públicos para o setor da banca. Como foram aqui ditos outros eufemismos, como corrigir desequilíbrios de crescimento acelerado, etc. Portanto, eu penso que o que nós estamos a observar é aquilo que o Ministro da Economia foi o único que teve a honestidade de dizer com toda a sinceridade. Nós queremos que o dinheiro dos contribuintes seja usado para financiar empresas e aquilo que era tradicionalmente investimento de empresas e o investimento nas sociedades capitalistas, enfim, eu sou historiadora do trabalho, o lucro aparecia como, digamos, o prémio pelo risco do investimento, ele em Portugal tende a acabar, porque estas empresas vivem permanentemente à sombra do Estado. E eu tenho pensado e refletido sobre estas questões da FCT e penso que não se está a querer fazer aqui uma espécie de parceria público-privada em que a FCT passa a financiar o investimento das empresas, não de todas as empresas, de algumas empresas. O investimento das empresas em IDE, sem qualquer risco. Porque, e vejamos, há aqui um problema central que é a concepção de universidade. Que universidade é que nós queremos? A universidade é universal. A nossa função é formar força de trabalho. Essa é a nossa função primordial, que tem sido totalmente posta em causa nos últimos 20, 30 anos, até porque não abrem lugares nas universidades. E, portanto, cada vez mais somos atirados para procurar financiamento. Deixe-me só interromper uma coisa. Embora, do ponto de vista das estatísticas internacionais e dos benchmarks, as universidades portuguesas são hoje mais competitivas sob todos os indicadores. Do ponto de vista da investigação científica, não que se deu um grande salto. Nos rankings internacionais, do ponto de vista da investigação científica, não do ponto de vista da formação. Não é só aquela nas aulas das coisas de gestão e de economia que nós vimos, a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, sérios problemas de envelhecimento. Nós temos sérios problemas de envelhecimento do corpo docente. Certo. Entre 2009 e 2011 saíram 400 professores titulares do quadro, 400 professores já de topo de carreira e não tiveram mas nunca, por exemplo, qualquer tipo de substituição. tantos alunos estrangeiros como atrai hoje em dia as universidades portuguesas. Mas se os alunos vêm para cá e não têm uma formação inovadora, nomeadamente porque uma boa parte da investigação inovadora nem sequer chega às universidades sob a forma de docência, isso é posto em causa. Mas há problemas mais de fundo, que é, eu penso que se nós chegamos a um modelo de financiamento que diz assim, bom, os dinheiros públicos vão financiar o investimento das empresas. Uma farmacêutica quer desenvolver super medicamento ou uma nova máquina de raio-x, ou seja o que for, e quer fazer isso com dinheiros públicos, ou seja, quer utilizar a formação de trabalho, a força de trabalho paga com dinheiros públicos. Bom, então divida os lucros e devolva-os também para pagar cientistas. Porque o que não dá é para nós pagarmos só o investimento e não termos qualquer tipo de retorno. E, portanto, o Ministro da Economia criou aqui um espelho invertido que foi reproduzido aqui nestes discursos que eu ouvi, dos quais, com muita delicadeza, discordo totalmente, que é, não são as universidades que têm que se abrir às empresas. As universidades andam de forma às vezes direta e de forma às vezes indireta, a substituir o investimento das empresas em Portugal, que não é feito. É absolutamente falso. As empresas em Portugal ou usam o Estado como financiamento ou não existem. Portanto, esse é o padrão, e é o padrão que está a entrar na investigação científica, com problemas sérios para a produtividade. Seríssimos, do ponto de vista da produtividade. Veja, foi aqui utilizado o termo gente competitiva. O Tiago Brandão acabou de ganhar um prémio significativo. Desenvolveu uma forma, enfim, não é a minha área, mas tem a ver com a pesquisa de detecção do cancro ou do tratamento do cancro, um prémio, creio, muito merecido. Para formar um Tiago Brandão é preciso formar muitas pessoas que erram no caminho. Porquê? Porque o Tiago Brandão, quando começa a fazer a investigação, tem uma coisa chamada estado da questão, que todos nós temos, que é, já muita gente tentou por aqui e não é este o caminho. Se não é este o caminho, então eu vou tentar por ali.
Por isso é que nós todos, quando apresentamos projetos, temos que apresentar um estado da questão. Nós temos que ter um domínio sobre o que se passa. Também acontece ali também acontece com toda a gente. Nós temos... Porquê? Porque a investigação é um processo acumulado, coletivo. É óbvio que só o Tiago recebe o prémio, mas o Tiago só pôde receber aquele prémio porque houve muita gente que falhou e que, inclusive, é porque falhou, não pôde publicar os seus artigos nas revistas que medem a taxa de produtividade. Que é preciso saber muito pouco de produtividade do trabalho para utilizar revistas científicas, onde até prémios Nobel se recusam a publicar, como fator de medição da produtividade. Veja, deve haver poucas coisas tão produtivas de riqueza nacional como formar alunos nas universidades, bons alunos nas universidades. E nós não fazemos isso, ou fazemos isso de cada vez de forma mais rápida e cada vez de forma mais precária. Hoje quer-se, para tapar buracos das dívidas públicas e das PPPs, ter professores convidados a ganhar 5 meses. 5 meses, depois durante um mês não trabalham, depois ganham outra vez 5 meses, assume-se que durante 2 meses não pagam contas ao banco, não comem, portanto só são contratados a 10 meses. Claro que também não descontam para a Segurança Social. Este é o modelo da precariedade, aliás, é muito triste que nós estejamos aqui a discutir a redução brutal de bolsas que aconteceu, brutal, quando nós devíamos estar todos a discutir contratos de trabalho há muito tempo. Portanto, não é uma investigação produtiva baseada na sistemática precariedade de gente que passa a vida. Nós todos os anos enfrentamos avaliações nos júris dos doutorandos que temos, avaliações dos artigos que submetemos, avaliações dos projetos que concorremos. Deve haver uma categoria profissional tão avaliada como a nossa. Não há uma categoria profissional tão avaliada como a nossa. E, portanto, que nós ainda, eu acredito e aceito que de 5 em 5 anos, dentro de um contrato de trabalho, nós tínhamos que mostrar trabalho, mas novamente entrar numa situação de desemprego para submeter... Agora isso é o padrão da ciência a nível internacional. Pois, não é o padrão da ciência a nível internacional. Se for ver as grandes universidades, como a Harvard, não tem professores contratados a 5 meses. A 5 meses. Não existe. Mas só lhes paga 9 meses. Isso não existe. Só lhes paga 9 meses também. Mas, desculpe, eu tenho colegas em Harvard, não ganham 9 meses de salário. Este é o modelo que está a ser seguido, é reorientar o financiamento da FCT, sobretudo para financiar a investigação de empresas? De maneira nenhuma. De forma nenhuma, nem sei como é que a Raquel tirou essa conclusão. Foi o Ministro da Economia que eu disse hoje. Mas o Ministro da Economia não é a tutela da FCT e, portanto... então não há uma incompatibilidade entre o Ministro da Educação e o Ministro da Economia? Não. Temos que, agora, tentando fazer aqui, pondo alguma água na fervura, eu diria que o sistema tem que ser visto, o sistema de investigação e inovação tem que ser visto como um todo. E não faz sentido pegar numa parte do sistema e financiar e pôr todos os ovos numa parte do sistema é como um rio. Quer dizer, não faz sentido olhar para o estuário que será o mercado secando a nascente, que é a ciência fundamental. E, portanto, o que temos que ter aqui, obviamente, é um equilíbrio. Eu penso que o Sr. Ministro da Economia se referia ao facto de haver um problema real em Portugal, que é a transferência do conhecimento e a transferência, a valorização desse conhecimento para as empresas. Isso é um problema real. Portugal continua com graves déficits a esse nível. Da mesma maneira que também, como o António Coutinho disse, temos deficiências a nível da qualidade do nosso sistema. Portanto, eu acho que aqui temos que ter algum bom senso e continuar a investir no sistema como um todo para que ele continue a evoluir de uma forma favorável como queremos que seja. Eu queria fazer aqui uma nota... Deixa-me só perguntar, mas disse na sua primeira intervenção que, apesar de tudo, o dinheiro disponível para a FCT nem sequer diminuiu, apesar de tudo ainda conseguiu aumentar. Exatamente. Então, e o que é que aconteceu relativamente então à questão das bolsas que aparentemente diminuíram bastante? Então, eu vou explicar porque o sistema científico é para o espectador às vezes um pouco difícil e, portanto, deixe-me só explicar um pouco como é que funciona o nosso sistema científico. Funciona a termos de formação avançada e a formação avançada tem 2 níveis. Tem um nível, quer dizer, há um nível até, eu estou a falar da FCT, tem um nível de doutoramento
doutoramento, que é o nível mínimo de financiamento que fazemos, bolsas de doutoramento, e depois tem uma formação avançada pós-doutoramento que se chama um pós-doc. E isto são em sistema de bolsas em que o trabalho é de formação, de training, e é a principal fonte de trabalho que vai, mão de obra, que vai alimentar os laboratórios de investigadores responsáveis, como o Edgar Gomes, que vai agora recrutar 4 ou 5 pessoas para o seu laboratório. Depois temos uma política de apoio àqueles que são investigadores responsáveis. E, para isso, lançámos um programa, que é o Programa de Investigador FCT, e, aliás, o Edgar Gomes vem para Portugal porque é investigador FCT, ganhou uma bolsa neste concurso, que está a ser, aliás, posto em causa. O Edgar ganhou uma bolsa e, pelos vistos, foi pelo menos no caso dele, uma avaliação muito correta, porque o IRC concordou que é, de facto, o Edgar é uma estrela a nível internacional. E, portanto, há um plano de financiamento para investigadores responsáveis e trazê-los. E isto é, se calhar, o único elemento que temos no sistema para contrariar a fuga de cérebros. Neste momento, no conjunto dos dois concursos que já temos, já conseguimos atrair 50 pessoas que estavam no estrangeiro para vir para Portugal. Metade deles são portugueses como o Edgar, que resolveram voltar para Portugal, mas metade são estrangeiros que querem vir fazer ciência em Portugal e que acham que Portugal é o melhor sítio para fazer ciência. E conseguimos também, os outros 300 e tal, são pessoas que conseguimos reter para não se ir embora, porque são os dos melhores investigadores que cá estão e são aqueles que potencialmente terão melhores convites para se ir embora. E, portanto, temos uma política de retenção. Mas não é só isto. O nosso sistema são projetos de investigação. O Edgar não pode ficar em Portugal se não tiver capacidade de ter projetos de investigação para gastar dinheiro e linhas de investigação. Da mesma maneira que teve o projeto do IRC, ele tem que ter capacidade e a FCT tem que ter capacidade para financiar. Portanto, e, finalmente, nós podemos dizer, olhando para os números, que a capacidade de financiamento neste momento de investigadores é cerca de 10% das candidaturas. Mais ou menos. Bom, então, mas deixe-me só explicar o sistema para depois voltar ao problema das bolsas. E temos ainda as unidades. Nós financiamos centros de investigação para poderem acolher. Temos laboratórios associados, temos centros de investigação e, portanto, eles precisam também de financiamento que seja mais global para olhar estrategicamente para onde é que querem ir, e lançámos uma avaliação destas unidades este ano exatamente para estrategicamente as unidades se configurarem da forma que fosse cientificamente mais competitiva. Pronto, de maneira a que o nosso sistema continue a ser cada vez mais competitivo. O que é que, em relação às bolsas, portanto, o que eu gostaria de dizer é que é um elemento desta globalidade. E, por um lado, o que é que a FCT tem apostado e tem falado com a comunidade sobre isto, e por isso é que estamos num momento de transição e, portanto, causa de facto algum choque estes números se forem vistos desta maneira, mas não há uma comparabilidade na nossa visão direta com o concurso do ano passado, porque há já múltiplas formas de financiar bolseiros e é assim que nós entendemos que a ciência deve evoluir. Por exemplo, os bolseiros de pós-doc devem estar, sobretudo, integrados dentro de projetos de investigação. E temos 2.300 projetos de investigação em curso e há um potencial enorme para recrutar bolseiros de pós-doc. Aqueles que não obtiveram a bolsa. Exatamente. Tradicionalmente havia uma via de recursos humanos e havia uma via de bolsas em que se contratavam pessoas e depois havia os projetos em que havia os consumíveis para essas. E, portanto, nós queremos é que haja mais dinheiro nos projetos para depois os investigadores responsáveis decidirem a cada momento quem são os recursos humanos que querem contratar. Em relação às bolsas, também há uma mudança de paradigma em termos dos programas doutorais, que pensamos que são a evolução do nosso sistema, aliás, de acordo com o processo de Bolonha, é para que o terceiro ciclo universitário seja organizado em programas doutorais. E, portanto, a FCT premiar os melhores, do melhor que se faz a nível da formação avançada, também está a contribuir não só para a internacionalização da nossa formação avançada, porque estamos a estimular
falar, programas internacionais, nomeadamente europeus, que até depois podem ser financiados por via de programas Marie Curie, portanto, dentro de financiamentos europeus, mas programas nacionais de massa crítica que possam evitar redundâncias. E, portanto, há toda uma estratégia de diversificação e integração de instrumentos financeiros que ainda não está a ser bem compreendida pela comunidade. Dr. Coutinho, esta questão que a Raquel há pouco dizia, de facto das empresas, de haver uma espécie de, enfim, quase parasitismo de parte das empresas que não investigam, enfim, mas depois apropriam-se dessa investigação, enfim, se calhar é uma questão um bocadinho mundial, mas qual outra maneira de fazer isto? É verdade esta ideia de que as empresas portuguesas, porque em bom rigor também as empresas apresentam algum investimento em investigação e desenvolvimento superior ao que apresentavam, enfim, nos últimos anos menos, naturalmente. O facto é que, a nível mundial, pelo menos na nossa área, em biomedicina, mais de metade da investigação feita no mundo é paga por dinheiros privados, dinheiros de empresas. Porque aqui entra muito das multinacionais farmacêuticas, dessas coisas que fazem investimentos muito consideráveis. Portanto, mais de metade é paga por empresas. Eu não percebo nada de empresas, portanto não sei o que é que estou aqui a falar, mas o que eu estava a argumentar é que, de facto, os países que têm melhor transferência, mais inovação competitiva no mercado e tudo isso, são países onde as empresas não estão a viver à custa do Estado. Isso é verdade. Mas são países que investem fundamentalmente em ciência, como a Suíça é o exemplo melhor da Europa, mas não só, e a ciência, como estamos todos de acordo, acho eu, deve ser absolutamente preservada. Agora, é verdade também que a nível mundial as coisas não estão bem. Não estão bem não só porque o financiamento é curto, houve uma contração significativa nos Estados Unidos, há muitos cientistas americanos a sair dos Estados Unidos. Finalmente há um brain drain ao contrário, dos Estados Unidos para a Europa. Na Europa as coisas não estão brilhantes em nenhum país, talvez com exceção da Suíça, e portanto, dos BRICS, o único que estão ainda a crescer, não? Exceto que a contração já começou em alguns. Em Singapura, por exemplo, já começou a contração depois do investimento brutal em ciência. No Brasil, onde agora também trabalha, o Brasil está numa fase muito atrasada. Está numa fase relativamente atrasada, está a crescer muito, mas ainda com uma enorme deficiência de formação de recursos humanos e, sobretudo, de estrutura institucional. Não há grandes instituições de investigação como já existem em Portugal. E não há grande competitividade internacional. Produzem muito mais artigos do que nós, mas são todos artigos que ninguém lê. Como muito do que se faz em Portugal também, a propósito. Portanto, é preciso, quando se olha para as coisas, é preciso ver o que é. Hoje em dia, para se publicar um artigo em ciência, só é preciso saber escrever em inglês. Porque se não for na melhor revista, é na outra a seguir, se não for nessa, é na do fundo. Não? Portanto, publica-se sempre. Agora, é preciso saber o que é que sai e o que é que se publica e o valor do que se publica. E o valor do que se publica, independentemente dos fatores de impacto que a Raquel estava a falar, tem que se medir por uma coisa, que é o que é que isto produziu, de facto, para a sociedade e quantas pessoas o leram. Por muito pouco seja o artigo, se ninguém o lê, não vale a pena. Não? E portanto, é por isso que é... Coitado do Galileu, nunca tinha feito nada, não é? Se nós estamos à espera do reconhecimento da sociedade em geral daquilo que publicamos... Ouça, eu pensava que nós estávamos a olhar para o futuro. Se você quer olhar para o futuro, se quer olhar para a não podemos estar agarrado a esses... Pois, não podemos estar agarrado ao Galileu, isso, certeza que não. Mas há exemplos como o Galileu que não esperaram o reconhecimento da sociedade. O Galileu também tinha um júri difícil. Exatamente. Agora, e pouco transparente cortaram-lhe a bolsa imediatamente, com argumentos, aliás, irrefutáveis. Estou muito de acordo com a Raquel que a formação é certamente o investimento melhor que existe na sociedade, formar o futuro. É das coisas que mais me impressiona, é ler hoje, 10 anos mais tarde, depois da Agenda de Lisboa, que foi há 10 anos, não foi? Já foi há mais. Há mais de 10 anos? Não foi 2004, por aí, não. Não, foi antes. Os votos piosos de que todos os países investissem 3% do 2000, há 14 anos. 3% do PIB, não sei o quê. Votos piosos, que estamos muito longe disso, em quase todos os países da Europa. Não todos, mas quase todos. O que me impressiona é isto, ou seja, se a ciência está aqui para preparar o futuro, que políticas temos nós neste mundo em que apostamos 3% no futuro e os 97% no resto? Há aqui qualquer coisa de muito difícil. E o problema, hoje em dia, também, com o que está acontecendo com a ciência na sociedade, é a emergência de uma irracionalidade que
que parece que estamos de volta ao tempo em que o Galileu tinha dificuldades. Ou seja, as pessoas, por essa Europa toda, aqui já também, sobretudo nos Estados Unidos, começam a recusar fazer vacinação, por exemplo, por ideias obscurantistas, sei lá, começam a aparecer outra vez muitos casos de sarampo pela Europa toda, a difteria está a aumentar, as primeiras vítimas da agricultura biológica morreram na Alemanha no ano passado, enfim, esta irracionalidade que está a aparecer, eu acho que é muito triste e a ciência tem que estar muito presente na sociedade para que isso não aconteça. E, de novo, de acordo com a Raquel, eu acho que certamente que o investimento na formação é certamente o mais rentável. Isso acho que não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Nós temos alguma experiência sobre o assunto. Os primeiros programas doutorais em Portugal foram feitos na Gulbenkian. E o Estado investiu fortemente nas bolsas de doutoramento, nos postdocs que fizeram no estrangeiro, não sei o quê. Quase todos feitos no estrangeiro. Depois deles voltarem... dizer, 10% de taxa de sucesso na entrada desses programas de doutoramento. Menos 10%. Nós temos cerca de 300 e tal candidatos por ano e só entram 8 a 10. Portanto, a taxa de sucesso anda de 3%, ou coisa assim. Mas enfim, quer dizer, para a entrada no programa, isso não... Agora, esses que voltaram cerca de... Nós formámos no primeiro programa 101. Desses 70 e poucos voltaram. Nos primeiros anos, depois da volta, trouxeram para o país investimento estrangeiro, bolsas estrangeiras, contratos estrangeiros, mais de 3 vezes todo o investimento que o Estado fez no programa inteiro. Portanto, sem dúvida que o investimento na educação é o melhor que se pode fazer, também para contrariar esta irracionalidade crescente que se vai espalhando por aqui e que eu acho que tem que ser combatida abertamente. Edgar, diga. Ao que disse, eu na altura estava cá quando o programa Gulbenkian foi formado e lembro-me de ouvir críticas ao programa Gulbenkian já nessa altura a dizer que havia fuga de cérebros e que estávamos a perder investimento porque estávamos a pagar para os nossos colegas irem para fora, para gastar o dinheiro dos nossos contribuintes para irem para fora e, como é óbvio... Já o pagaram de volta 3 vezes. Edgar, qual foi a grande diferença que notou desde o período em que saiu e o seu regresso? É natural que tenha vindo a Portugal durante, mas enfim, agora trabalhando cá, quais são as principais diferenças que nota? Eu acho que a principal, pelo menos duas. Uma é massa crítica. Porque uma coisa que é muito importante para fazer ciência é discutir ciência. E pegando na ideia do Galileu, quer dizer, o Galileu, o Da Vinci e todos esses grandes gênios que estavam lá sozinhos a fazer as suas coisas, isso hoje em dia não existe. É muito difícil. As ideias surgem da discussão e da comunidade. E tem que haver bons departamentos em que isso é tudo discutido e troca de ideias. E acho que isso é uma mais-valia que agora já existe em Portugal em alguns institutos, é a massa crítica. A outra é a infraestruturas. Porque o tipo de ciência que eu faço e que outros colegas meus fazemos, muitas vezes envolve equipamentos muito caros que têm que ser adquiridos a nível de uma entidade e não só isso, pequenas coisas funcionarem, um bocado como o professor Coutinho estava a dizer, que as instituições têm que funcionar e há 10 anos atrás, quando eu me fui embora, havia coisas tão simples como mudar uma lâmpada que demorava... Costumo dizer, tinha-se que fazer 5 telefonemas e demorava uma semana. Agora, mudar uma lâmpada num bom instituto não demora tempo nenhum porque alguém vê e muda e nós nem precisamos dizer nada. Coisas simples como estas valem imenso. E quantos é que vinham para mudar a lâmpada? Os 5 do costume. Bem, há outros sítios do Estado onde eu acho que hoje não se mudam lâmpadas. Nomeadamente nas universidades. Há universidades com problemas seríssimos desse ponto de vista, inclusive a própria Faculdade de Ciências e a Universidade de Lisboa estão com problemas sérios. Como é que Portugal consegue atrair investigadores para cá, apesar de algumas dificuldades? Eu acho que atrai, sobretudo porque nós temos um problema generalizado de desemprego qualificado em toda a Europa. E, portanto, nós temos, aliás, isso vê-se nos índices, nós temos, por exemplo, imensos italianos e também já espanhóis a concorrer cá, justamente porque o mesmo bloqueio do sistema está feito nesses países. Temos casos, porque aqui o interessante é o seguinte, a imigração tem um lado muito... Eu também estive na Alemanha e estive na Holanda e recusei os convites para ficar em ambos os países. Porque eu quero viver em Portugal. Eu gostava de dizer isto, porque isto, digamos, é uma questão de princípio. Nós estamos a gerir um país.
Nós não estamos a dizer às pessoas vão para Marte, não vos queremos cá. Nós estamos a gerir um país e gerir um país é gerir pessoas. E, portanto, eu compreendo perfeitamente que um país tenha uma política correta de produção de riqueza, mas compreendo muito mal que se diga às pessoas, ao fim de 5 anos, vai para o outro lado, faz um projeto ainda mais inovador, descobre a pólvora, porque não te queremos cá. Isso não só é uma política muito errada do ponto de vista da produção desta riqueza, porque são projetos que se interrompem mesmo. Há neste concurso FCT pessoas que têm 8, 9 doutorandos e que ficaram sem nada, que têm projetos financiados a nível internacional e que não foram contratados no concurso FCT 2013. E, portanto, estes exemplos são exemplos tremendos de quem destrói a riqueza nacional e não de quem está a contribuir para a riqueza nacional. E não são poucos. Se olharem para os currículos, não são poucos. Depois queria só dizer que, do ponto de vista das bolsas de pós-doc, não é verdade aquilo, o que referiu dos projetos. Os projetos, a maioria deles são projetos exploratórios de 1 ano, com financiamento de 50 mil euros. Não é possível contratar um pós-doc nestas condições. Veja, ninguém faz um projeto de investigação para 1 ano. Isso não, temos 2.300 projetos, não são exploratórios. Isso não existe, pois, mas é um facto. Temos ainda 150 milhões de euros para gastar até 2015. Mas sabe melhor do que eu que a quebra da bolsa de pós-doc, dos quais em recursos humanos, passa de 500... Mas eu não vejo mal nenhum em gastar dinheiro em recursos humanos. Veja. Também não, exatamente. É aí que se deve gastar dinheiro. Eu estou a dizer que é imensa margem de manobra. 591 para 233. E como eu disse, nós nem devíamos estar a falar de bolseiros de pós-doutoramento, mas de contratados, são pessoas que fizeram todas as provas necessárias. Agora, é um facto que nós gastamos em ciência 5% do que pagamos em juros da dívida pública. E, portanto, há limites. Há limites, não se pode inventar dinheiro. E se há dinheiro a sustentar uma dívida pública que cresce sobre si própria, agora já é 136% do PIB, se nós temos um orçamento de Estado que está resumido a isto, pagar a dívida pública, é natural que se haja cientistas com 8 ou 9 bolseiros de doutoramento e pós-doutoramento e lhes digam não há trabalho para vocês, porque nós continuamos a remunerar os títulos da dívida pública, que é o que virou a economia portuguesa. Isto é um problema seríssimo, porque isto é um problema sério do ponto de vista da formação. Veja, ainda agora estava a referir a questão dos artigos serem lidos ou não. Tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu penso que deve haver critérios de avaliação dos investigadores, sem dúvida alguma. Mas tenho muitas dúvidas sobre, primeiro, os artigos são uma parte absolutamente ínfima da avaliação. Segundo, há aqui uma coisa que cada vez conta menos na avaliação, que é a questão da formação. Muitas vezes perguntam-nos a nós, cientistas, mas já criou algum emprego? Que é uma pergunta... Quer dizer, nós, todos os anos, saem das universidades pessoas altamente qualificadas que foram formadas por nós e que vão para as empresas e que, quanto mais bem formadas forem para empresas, para o Estado, quanto mais bem formadas forem para a sociedade, elas vão trabalhar melhor. Claro que eu não estou aqui a discutir, e devíamos discutir as condições em que nós trabalhamos, em que eles vão trabalhar. Não, todo o modelo é obviamente um modelo errado. Mas isso é um fator essencial, ou seja, uma das grandes tarefas da nossa vida como cientistas é formar os outros. E nós estamos praticamente impossibilitados de fazer isso porque estamos permanentemente a fazer isto que é tão valorizado, que é captar financiamento internacional. Hoje em dia, os nossos currículos, digamos, o core dos nossos currículos é avaliado por 2 coisas, artigos com alto fator de impacto e financiamento internacional. E eu tenho, quer dizer, não há nenhuma ligação entre isto e a produção de riqueza. Isto não é verdade. António estava a pedir para... Não, só 2 coisas que queria comentar no que a Raquel acabou de dizer. São 2 coisas de pormenor. Primeiro que tudo, eu fico sempre muito chocado de cada vez que ouço dizer que há algum investigador que tem 8 estudantes de doutoramento. A formação doutoral é de 1 para 1. Máximo de 1 para 2. E eu espero que a FCT, mais cedo ou mais tarde, venha a proibir a atribuição de dinheiro público a investigadores que têm mais de 2. Acabou de penalizar os que não tinham nenhum. Não sei. Mas estou-lhe a dizer. Portanto, um investigador que tenha 8 bolseiros de doutoramento é uma anormalidade. Não pode ser. A formação é de 1 para 1. A formação é pelo fazer juntos. Não é mandar vir.
Não é o tipo ali... Portanto, esses 8, se tinham 8, foi muito bom que deixaram de ter. Mas é penalizado se não tiver, pela própria FCT. Não, ao contrário, desculpe. Não sei, mais do que 5, quem tem mais do que 5 financiados pela FCT tem um fator de penalização. E quem não tem... Portanto, não estamos a ser tão rigorosos como o António, mas introduzimos pelo menos essa limitação, porque há um limite, de facto, para a capacidade de poder orientar doutorandos. E tínhamos gente no sistema com 10, 15... O outro ponto que a Raquel levanta, e que eu acho que é pertinente a discussão, se os postdocs, nomeadamente, se devem ter contratos de trabalho ou bolsas. Os contratos de trabalho custam mais 60% do que a bolsa. E, portanto, a situação foi discutida amplamente na França, na Espanha, onde isso se fez, e evidentemente que se a gente quer pagar bolseiros com contratos de trabalho, passa a ter metade dos bolseiros. Ou passa a não pagar a dívida pública. Ou passa a não pagar a dívida pública. Mas eu de dívida pública não percebo absolutamente nada. Eu percebo alguma coisa da organização da ciência. Mas não podemos querer tudo e mais alguma coisa. Have the cake and eat it, como eles dizem em Inglaterra. Ou seja, ou pagamos contratos e reduzimos para metade os postdocs, ou pagamos bolsas, como tem sido até agora. Primeira página do Expresso tem que ser agora. Muito bem, mas trazemos que Cavaco Silva é contra o referendo à coadoção. A última palavra na convocação da consulta é do Presidente. A ideia do referendo partiu de Passos Coelho. O calendário impede a consulta até ao verão e todas as perguntas e respostas sobre a coadoção. Ferro Rodrigues exige uma vitória clara a António José Seguro nas europeias. O Governo faz uma lei para nacionalizar as terras abandonadas. A Polícia Judiciária vai conseguir escutar as conversas por Skype e Viber. Já não vais poder falar tanto. Herculano e Camilo de regresso ao secundário, não em vida, obviamente, mas através do programa de português, que reforça a literatura e recupera autores. E, finalmente, temos uma entrevista com a fadista Gisela João, Entro Sempre a Matar, e a febre dos tablets e as crianças, usar com precaução. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, nós regressamos dentro de uma semana.